dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, príncipe português regente em terras brasileiras, proclama a independência do Brasil às margens do Riacho do Ipiranga. Em meio às agitações revolucionárias que incendiavam as Américas, a partir daquele momento o Brasil se emancipa de Portugal e inicia o processo de endividamento que o pôs de joelhos definitivamente e por vários séculos diante do capital estrangeiro, sobretudo o capital inglês. Quais as condições do período colonial, as relações sociais e de produção que permitiram esse acontecimento? O que está por trás dessa nossa suposta autonomia? Afinal, o que foi a independência do Brasil? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 21º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. Durante todo o mês de setembro, nossa programação será dedicada à história do Brasil, sob uma perspectiva marxista, a história que nós não aprendemos na escola. Nos 2 últimos meses, temos desenvolvido um formato que reserva um dos episódios mensais para espaço de debate entre os membros da nossa equipe editorial. Na transmissão de hoje, eu tenho o prazer de receber novamente a Flávia Antunes, historiadora e roteirista do podcast da esquerda marxista. Saudações, Flávia! Saudações, André e demais ouvintes do podcast da esquerda marxista. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco desse evento que faz parte das chamadas efemérides nacionais. É uma data que compõe o calendário oficial, mas que é um bom pretexto para a gente compreender um pouco mais sobre para que e para quem esse projeto de independência foi útil. Então, André, as determinações gerais para o contexto que gestou o nosso processo de autonomia extrapolam as questões nacionais e se referem diretamente à impossibilidade de manter o sistema colonial tradicional como se conhecia até então. Então, as perguntas importantes da gente se fazer são: o que era e o que tornou impossível mais tarde a sustentação do sistema colonial, né? Para fazer essa definição, é importante a gente entender que as colônias europeias na América elas eram caracterizadas, de um lado, um Estado europeu, centralizado e absolutista, e, por outro lado, por mercadores e armadores, que eram os proprietários de navios, que negociavam com esse Estado, além dos banqueiros que investiam nesse empreendimento. Essa aliança comercial se expressa naquilo que ficou conhecido como mercantilismo, que foi o que originou um regime de monopólios e privilégios que asseguravam os lucros para essas duas partes envolvidas. Então, no Brasil, o período colonial se inicia de fato no século XVII e perdura até o início do século XIX. Garantida a ocupação do litoral, no primeiro momento, inicia-se o ciclo do açúcar. Então, o Brasil se tornou o maior produtor mundial de açúcar nos séculos seguintes. E as principais regiões açucareiras eram a Pernambuco, Bahia e São Vicente, que se tornou o estado de São Paulo. Pelo Estatuto Colonial, aos colonos não era permitido comercializar os seus produtos de maneira livre. Então, eles só podiam exportar através da metrópole e também só por meio das metrópoles eles poderiam importar aquilo que eles não fabricavam. Isso porque não havia um interesse da metrópole em desenvolver as forças produtivas na colônia. Então, nessas condições, o sistema colonial atendia exclusivamente os interesses da metrópole. As plantações ocorriam no sistema de plantation, ou seja, eram grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando a mão de obra escrava, majoritariamente africana, que visava o comércio exterior.
Depois do fracasso do modelo das capitanias hereditárias, na tentativa de povoamento e consolidação do território, por meio de uma série de enfrentamentos, escravização e massacre dos povos indígenas, foi implantado o modelo de governo geral, como uma forma de centralizar a administração. Então, com isso, os governadores gerais eram escolhidos entre a aristocracia portuguesa e dirigiam a colônia com plenos poderes para nomear representantes para compor as câmaras municipais, os alcaides, fiscais e os juízes ordinários. Todas essas pessoas, obviamente, escolhidas entre os grandes latifundiários e senhores de escravos, né? Ao final do século XVII, as exportações tanto do açúcar como do algodão e do tabaco começaram a declinar, mas a descoberta do ouro pelos bandeirantes na década de 90 do século XVII, abriu um novo ciclo para a economia extrativista da colônia e foi o que promoveu uma febre chamada febre do ouro no Brasil, que atraiu milhares de novos colonos, vindos não só de Portugal, mas também de outras colônias portuguesas ao redor do mundo, e que acabou gerando alguns conflitos entre os antigos colonos e os recém-chegados. É importante a gente salientar também, André, que a extração da riqueza da colônia brasileira, principalmente do ouro e dos diamantes, garantiu por séculos a permanência de Portugal, vamos dizer assim, entre o clube dos principais países europeus, mesmo que um processo de desenvolvimento das forças produtivas sob bases capitalistas ainda não houvesse se iniciado de fato por lá, como aconteceu na França e na Inglaterra, por exemplo. Então, todas as bases desse sistema são profundamente abaladas, primeiro pela Revolução Norte-Americana e depois, definitivamente, pela Grande Revolução Francesa, né? Diante de tanta efervescência de ideias, desses novos parâmetros revolucionários, há um crescimento generalizado no interesse político que alcança cada vez mais espaços e chega a grupos sociais diversos, né? Alargando a participação política como ainda não tinha acontecido. Essas ideias revolucionárias, ainda que de maneira precária, chegavam ao Brasil por meio de publicações contrabandeadas, de reuniões secretas, da própria maçonaria e da distribuição, leitura e venda de panfletos e brochuras em locais públicos. Uma expressão desse anseio por mudanças estruturais aqui no Brasil, ainda no século XVIII, foi a Inconfidência Mineira, que depois que foi descoberta, foi duramente reprimida pela coroa portuguesa. Nessa mesma onda revolucionária do século XIX, na parte da América do Sul controlada pelos espanhóis, avançavam também os processos revolucionários de caráter republicano e inspirados nas ideias iluministas. No coração do Império Colonial Espanhol, os generais filhos das elites crioulas, como Bolívar, Paez, Sucre e Santander, dirigiam as guerras de autodeterminação na Venezuela, no Equador, no Alto Peru, na Nova Granada e na Colômbia. O mesmo fazia o general de San Martín nas colônias espanholas mais ao sul. Então, essas revoluções, no seu auge, elas tiveram uma ampla participação do campesinato, de profissionais liberais, trabalhadores livres e dos escravos negros na sua luta pela liberdade, né? No Brasil, ao contrário, não havia uma forte organização em torno de um projeto nacional emancipatório, né, que pudesse impulsionar uma guerra de autodeterminação que agregasse as classes sociais contra o Império Português, né, como acontecia na América Espanhola. Então isso, aliado ao profundo desejo da classe dominante colonial de manter os seus privilégios, a riqueza e as terras cedidas pela coroa, permitiu com que a emancipação do Brasil se desse sem
muita violência. Isso, Flávio. Em 1806, o Napoleão Bonaparte inicia sua campanha devastadora na Península Ibérica. Acossados pelo grande exército imperial francês, o Dom João VI, então rei de Portugal, e sua corte fogem para o Brasil, instalando no Rio de Janeiro a capital provisória do Império Português. Ele não podia prever quanto tempo duraria a invasão francesa em Portugal. A partir disso, ele começou a se organizar para uma longa estadia. Naquela época, tanto a nova capital, Rio de Janeiro, quanto a ex-capital, Salvador, já tinham o status de maiores e mais populosas cidades do Império Português, ficando atrás somente de Lisboa. Nessa estadia indefinida, era vital para o rei dotar minimamente o Brasil do quadro político, administrativo, econômico e cultural necessário para elevar essa colônia à categoria de sede provisória do Império. No período de 13 anos que durou essa estada, foi preciso aperfeiçoar e enquadrar melhor no novo cenário a burocracia e o judiciário, melhorar o exército local e modernizar os grandes centros urbanos para acomodar melhor essa corte europeia. Ele ainda abriu portos para fomentar a exportação e importação, operações feitas majoritariamente com e em benefício do Império Britânico. Para isso, ele criou a Junta do Comércio, Agricultura e Navegação e aboliu as leis que impediam o desenvolvimento da manufatura aqui no Brasil. O resultado imediato disso foi o surgimento de pequenas fundições, fábricas de pólvora e oficinas de ourivesaria. Em 1808, por decreto do rei, foi criado o Banco do Brasil, a imprensa real e foi melhorado também o serviço de correio. A partir dessas mudanças, em um esforço de centralização e temendo perder a sua galinha dos ovos de ouro, o Dom João resolve adotar a mesma fórmula administrativa do Império Britânico. Nasce assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em teoria, o Brasil deixaria de ser uma colônia de exploração para ser um reino, parte integrante do Império Português e submetido às mesmas leis. Para os interesses da elite colonial, os grandes senhores de escravos, foi extremamente cômodo e vantajoso ter o centro do poder mais perto. Suas demandas e petições eram apreciadas com muito mais rapidez, né? O monarca português sabia que transformando o Brasil em um reino abafava qualquer anseio revolucionário, ainda que inexpressivo, monarquizando, por assim dizer, qualquer sentimento ou projeto nacional. Nesse inteirinho, o exército britânico comandado pelo Duque de Wellington finalmente expulsa os franceses da Península Ibérica. Mesmo assim, o Dom João insiste em adiar o seu retorno e dessa forma nomeou o Marechal inglês, o Visconde de Beresford, como o seu vice-rei em Portugal. A essas alturas, os aristocratas portugueses, que haviam ficado em terras lusas comandando as forças do reino contra o Napoleão, os ricos comerciantes dos portos, prejudicados pela guerra e o aumento das operações nos portos brasileiros, os profissionais liberais e até setores do clero estavam enfurecidos, né? E explode a chamada Revolução Liberal ou Revolução do Porto em 1820, na cidade do Porto, reivindicando a monarquia constitucional, o pronto retorno da corte para Lisboa e a volta da administração do Brasil ao antigo estatuto colonial. Bom, a contragosto, Dom João cede às pressões dos súditos portugueses e volta com a corte para Lisboa. Mas, temendo revoltas e o desmembramento do território brasileiro, né, com esse recuo que ele dá, ele acaba nomeando o seu primogênito, Dom Pedro I, como príncipe regente, inclusive o orientando a se pôr à testa de qualquer movimento de emancipação que surgisse, né, antes que algum aventureiro faça, né, como a gente aprendeu na escola. O Dom Pedro, quando também é pressionado pelos portugueses a voltar para Lisboa e terminar sua formação como sucessor da coroa, se recusa publicamente no que ficou conhecido como o Dia do Fico. Ele sabia que naquele momento a aristocracia local, amplamente beneficiada com a estada do Dom João VI no Brasil e temerosa de perder os seus privilégios com a partida do velho rei, tramava já a emancipação. Seguindo as claras instruções do pai, ele encabeçou o movimento. A limitada elite colonial, por sua vez, também estava apavorada diante da possibilidade de que focos revolucionários surgissem por aqui com ampla participação popular, reivindicando o profundo câmbio nas relações sociais e de produção que sustentavam a sua riqueza.
né? A emancipação deveria vir a partir de uma movimentação tranquila que não promovesse sérias mudanças, sem desagregação do território brasileiro e, se possível, sem derramamento de sangue. Bom, no calor dos acontecimentos e das pressões tanto da elite portuguesa quanto da brasileira, o Dom Pedro ele deixa o Rio de Janeiro e parte para São Paulo com uma pequena comitiva e sua guarda pessoal para garantir a lealdade dessa província aos seus intentos. No meio do caminho, acometido de um embaraçoso desarranjo intestinal, ele apeia do burrinho em que ele viajava às margens do riacho Ipiranga para despachar-se, né, nas densas matas ciliares do córrego. Após passar a noite em uma pequena estalagem às margens do Ipiranga, recomposto, o Dom Pedro ele resolve seguir viagem para São Paulo, mas antes disso proclama a independência do Brasil ali mesmo, no dia 7 de setembro de 1822. Bom, essa foi uma cena corriqueira, ocorrida numa ermida, né, que passou despercebida para a maioria da população do país naquele momento. Bem diferente da cena fantástica, né, extravagante e napoleônica eternizada no quadro do pintor Pedro Américo, né, que é tão reproduzida até hoje em filmes e telenovelas. Dias depois, o Dom Pedro ele foi aclamado imperador do Brasil, no Campo de Santana, e deixando bem claro que se o Dom João VI retornasse ao Brasil, ele devolveria imediatamente a coroa para o seu pai. Pois então, André, para começar, a gente pode imaginar que o Brasil, até 1822, era uma colônia de dimensões continentais, chegando a ser 90 vezes maior que a metrópole portuguesa. Então era um conjunto de colônias que chegou inclusive a ter 2 divisões administrativas com 2 capitais. De acordo com os registros dessa mesma época, de cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros forros, mulatos, índios ou mestiços. Então era uma população pobre, à margem de tudo, em uma economia agrária e completamente rudimentar, dominada pelo latifúndio e pelo tráfico negreiro, como nós já mencionamos. Ao final do século XVIII e início do XIX, ocorreram confrontos, mas que, ainda que muito dispersos, ganharam caráter revolucionário. Né? E a gente, entre eles, pode citar a Conjura Baiana, ou a Inconfidência Baiana, que aconteceu em 1789, e a Revolução Pernambucana em 1817, que agregaram esses elementos que já estavam na luta há séculos pela luta pela liberdade. Um exemplo disso foi a proliferação e a luta dos quilombos no período colonial. Na Conjura Baiana, por exemplo, haviam aqueles que queriam estabelecer uma república e os pretos, escravos e livres que eram recrutados entre as camadas mais humildes da população, por exemplo, alfaiates, sapateiros, pedreiros, cabeleireiros e soldados, que viam nesse levante uma promessa de melhorar suas condições de vida pelo estabelecimento de uma política de igualdade. Mas esses processos, de uma forma geral, eles foram muito dispersos e desorganizados, tanto do ponto de vista político quanto militar. Então eles não chegaram a ganhar uma amplitude nacional e revolucionária como aconteceu na América Hispânica, né? Mas para os representantes das elites, a condição necessária era a manutenção da ordem e a garantia, né, da manutenção dos seus privilégios, né? Porque havia mais o medo do desmembramento dos territórios, dado o caráter regional desses conflitos, do que necessariamente o receio de uma guerra subversiva em escala nacional. É importante a gente destacar que mesmo depois do início do processo de emancipação, em 1822, ocorrem esses levantes. E, inclusive, a figura do imperador sofre um grande desgaste nos anos seguintes com o fechamento da Assembleia Constituinte e a imposição de uma Constituição própria. Em 1824, uma nova revolta republicana e separatista vai eclodir em Pernambuco, e essa com uma ampla participação popular, né, de militares de baixa patente e também de alguns setores do clero, né? E essa revolta se alastrou por regiões do norte e do nordeste e ficou conhecida como a Confederação do Equador.
Então, para derrotar a Confederação do Equador, o Dom Pedro enviou um grande contingente militar comandado pelo almirante inglês Thomas Cochrane e pelo Francisco de Lima e Silva, que era o pai do Duque de Caxias. Nesse momento, uma outra importante revolta que acontece é a revolta da província Cisplatina, que vai culminar com a independência e a fundação da República do Uruguai. Então, o que fica claro para nós é que o que essa elite menos queria era a radicalização do movimento de independência, especialmente a elite do Rio de Janeiro, né, que foi uma elite que financiou em grande medida os gastos do governo em troca de cargos oficiais estratégicos, né, e era uma elite essencialmente formada por traficantes de escravos, né. Então, essa radicalização que poderia acontecer poderia desorganizar o sistema escravista de produção, o comércio tanto interno quanto externo, e ainda poderia ameaçar a propriedade privada. Então, para designar esse receio de revolta escrava, na época, inclusive, se cunhou a expressão haitianismo, né? Evitar o haitianismo, para se referir à Revolução dos Escravos na colônia francesa de Santo Domingo, em 1791. Então, de modo que não demorou muito para que os interesses e limites da independência se revelassem bem claramente para todos, né? Então, que para essas elites o movimento tinha o objetivo de romper com os laços coloniais e, por isso, o movimento era um movimento muito mais anticolonial do que antimonárquico e também muito mais antimetropolitano do que nacionalista. Então, portanto, esse era o suposto liberalismo defendido pelos mentores do projeto de independência, né? Então, o que fica claro para nós é que o Brasil independente é filho do escravismo e, consequentemente, da violência, e essa violência estrutural tem como critério a hierarquização e a exclusão social a partir da raça e da classe. Bom, Flávia, já caminhando para o final do nosso debate de hoje, é importante salientar a forte atuação do Império Britânico nos processos de autodeterminação de toda a América do Sul. Era evidente o interesse da coroa britânica no controle desses mercados, para inundá-los com seus produtos e mercadorias. Ao passo que nas guerras de libertação da América Hispânica a participação britânica foi de fato violenta, enviando armas, munições e a própria legião britânica para apoiar os combates contra os castelhanos, na América Lusitana a operação tendia a ser mais pacífica. No período colonial, a parte majoritária do que era extraído aqui no Brasil era escoado por Portugal para o abastecimento das manufaturas inglesas, que, por sua vez, redistribuíam seus produtos a outros países, inclusive para as colônias portuguesas. À medida que ofereceu apoio militar aos lusitanos na questão da Guerra de Sucessão Espanhola e no combate à invasão francesa durante as Guerras Napoleônicas, a economia de Portugal ia sendo cada vez mais dominada pelos ingleses. Nada mais natural que essa relação de dependência se transferisse para o recém-nascido Império do Brasil. E olha, não é nenhum exagero afirmar que o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa para se tornar uma colônia britânica. A própria relação de dependência que tinha a nossa elite colonial com Portugal e, como nós já mencionamos aqui, a necessidade de promover uma emancipação mantendo seus privilégios e as mesmas relações sociais e de produção, propiciou que o domínio metropolitano luso fosse paulatinamente sendo substituído pelo domínio do capital inglês. Esse domínio se apresentou na forma de um comércio desigual, empréstimos exorbitantes, passando depois para o campo dos investimentos públicos. Bom, e conta-se que 2 meses depois do grito de independência, um comerciante inglês estabelecido no Rio de Janeiro propôs ao governo imperial um empréstimo de 400 mil libras. As negociações desse empréstimo levaram ao que foi o primeiro empréstimo externo do Brasil, de 3 milhões de libras esterlinas, que só seria liquidado em 1890, já no período republicano.
foram mais de 65 anos de juros escorchantes. O próprio reconhecimento da autonomia brasileira pela coroa portuguesa se deu pela via das negociações espúrias, intermediadas pelos ingleses. O acordo previa que o novo império deveria assumir o pagamento de um empréstimo contraído por Portugal junto aos bancos londrinos, o chamado empréstimo português, ainda acrescido de uma indenização complementar. A assinatura desse acordo levantou protestos por todo o Brasil, aos que o governo respondia que este era um sacrifício visando a salvação da nação e a consolidação da independência, e que, se fosse necessário, seria saldado com a venda de partes do imenso e rico território brasileiro. Esse processo de endividamento, iniciado nessa ocasião, só se recrudesceu através dos séculos, atravessando a regência, o Segundo Império e todo o período republicano. Hoje, metade do orçamento da União, quase 4 trilhões de reais, é consumido pelos juros da dívida pública, uma corrupção legalizada operada através da transferência de dinheiro dos cofres públicos para os bolsos dos maiores banqueiros e empresários do mundo. Bom, para concluir aqui sobre a nossa suposta independência, obviamente que a história oficial dará conta de organizar uma narrativa, um roteiro repleto de signos de uma história colonial que obrigatoriamente e inevitavelmente desembocaria para uma independência. Entretanto, do ponto de vista político, ainda há um longo percurso até que essa independência ocorra de fato. É a classe trabalhadora, organizada em um partido construído de sua base, com uma direção forte e decidida, pavimentando o caminho para o socialismo, que certamente cumprirá a tarefa histórica de promover essa virada política, social e econômica. No atual estágio do capitalismo, nosso verdadeiro grito de independência é socialismo ou barbárie. Construir essa real independência no Brasil e no mundo é o combate da esquerda marxista e da corrente marxista internacional. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a música sacra do compositor mineiro Lobo de Mesquita, principal expoente do barroco mulato mineiro do século XVIII. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.